Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Hoje, no calendário económico, tivemos aqui então a decisão de taxa de juros por parte do Banco da Suécia, que decidiu manter então a taxa de juros inalterada. A inflação está a alinhar-se estreitamente com o objetivo e a atividade económica também parece moderada e, portanto, a Comissão Executiva optou por manter a taxa diretora nos 3,75%, refletir então a estabilidade das pressões inflacionistas e a confiança nos objetivos de inflação a longo prazo, com expectativas de aumentos salariais moderados. Apesar das tendências favoráveis com a descida da inflação, excluindo os preços de energia para 3%, os dados recentes mostram aqui uma ligeira subida acima daquilo que seria esperado, mas perante este cenário a taxa diretora poderá ser reduzida 2 ou 3 vezes na segunda metade deste ano, se as atuais projeções de inflação se mantiverem. Com isto, o SEK desvalorizou e, portanto, vemos aqui o Eurosec a apreciar no dia de hoje e conseguimos ver então aqui que o SEK é a moeda que mais perde no dia de hoje. Olhando para o restante calendário macroeconómico, teremos aqui os dados do PIB anualizado nos Estados Unidos referentes então ao primeiro trimestre. Os analistas esperam então um valor de 1,4% em relação ao trimestre anterior. Este é o terceiro e último relatório, com as publicações anteriores a mostrar então um crescimento de 1,6% e 1,3% no trimestre respectivamente. E no último trimestre de 2023 a economia americana cresceu 3,4% e apesar do crescimento ser ainda positivo, nota-se aqui um ligeiro abrandamento da dinâmica. Temos também aqui os pedidos semanais de subsídio de desemprego às 13h30, depois os pedidos de mercadorias duráveis referentes ao mês de maio e por último às 15h30 os inventários de gás natural. Olhando para os mercados esta madrugada, a sessão asiática foi mista, tivemos aqui várias declarações, sobretudo por parte de entidades no Japão. O relatório das vendas a retalho no Japão foi positivo, veio mais alto que o esperado. Os dados mostram então um aumento de 3% em comparação com o mesmo mês do ano passado e, numa comparação mensal, um aumento de 1,7%. As autoridades japonesas estão também preocupadas com as valorizações, aliás, do Yen e disseram que podem tomar as medidas necessárias em relação às taxas de câmbio e o Ministro das Finanças, Suzuki, disse esta quinta-feira que o banco, aliás, tem disponibilidade para intervir no mercado cambial após a queda do Yen para um novo mínimo de 38 anos em relação ao dólar americano. Já iremos ver isso mais daqui a pouco. Suzuki disse também que é desejável que a taxa de câmbio se mova de forma estável e recusou-se a comentar o nível da moeda atual, dizendo que tais observações poderiam afetar o mercado. Também o secretário do Gabinete do Japão absteve-se de comentar o aumento dinâmico da taxa dólar-yen e também uma potencial intervenção cambial, referindo então, mais uma vez, que o Japão tomará as medidas adequadas em caso de movimentos excessivos no mercado cambial. Portanto, o dólar-yen está suscetível a uma intervenção por parte do Banco Central japonês. Em relação à Europa, o sentimento hoje é também misto, como podemos ver aqui no nosso Market Watch, e também nos Estados Unidos, para já, a perspectiva-se uma abertura mista, SP500 e Nasdaq ligeiramente positivos e Dow Jones e Russell 2000 ligeiramente negativos. Referir apenas que a Fed informou ontem que todos os 31 maiores bancos dos Estados Unidos passaram com sucesso nos testes de stress que foram realizados na quarta-feira, dando então às autoridades reguladoras a garantia de que poderiam resistir a um cenário teórico em que o desemprego subiria para 10% durante uma grave recessão. Olhando para os mercados, começando aqui então pelo mercado acionista europeu. O DAX continua bastante lateral. Os índices europeus, aliás, estão bastante desinteressantes, como podemos ver. O IBEX continua em tendência de queda, mas está já aqui numa zona de suporte intradiária. O CAC é que fez aqui o retest então à neckline deste duplo topo e, portanto, nesse caso poderá ainda ter espaço aqui para continuar a cair. O FTSE também está aqui suportado por esta zona, portanto, só se quebrar esta zona é que poderá ser interessante para shortar. Aqui os 8.235 aproximadamente. Eurostock 50 também lateral, os índices americanos também completamente laterais, portanto não me parece para já interessantes para negociar, todos eles laterais, e hoje também perspectiva uma abertura praticamente flat,
E no mercado de commodities, o petróleo deu há pouco um sinal interessante, quebrou aqui esta flag, este canal em alta, target teórico aponta para a zona dos 82,70. Já o ouro, que foi o trade do dia de ontem, deu a oportunidade, portanto caiu bastante em relação ao ponto que nós dissemos, caiu cerca de 1,10%, iniciou então esta madrugada uma recuperação em alta, vamos ver até onde é que poderá ir, mas mantém-se então os targets, o primeiro target aqui na zona dos 2,288 e o segundo target aqui na zona dos 2.270 dólares. Também a prata, que quebrou a linha de tendência ascendente, está aqui então suportada nesta zona dos 28,63. Se quebrar esta zona também poderá vir aqui aos 27,57, que resulta da projeção da altura deste duplo topo no ponto de breakout. O VIX mantém-se mais ou menos estável, perto dos 14, e as T-Notes e as Bunds continuam então a cair. No mercado cambial, conforme já vimos, então o SEC é a moeda mais fraca no dia de hoje. Temos o AUD muito forte no dia de hoje, o NZD também, portanto as moedas de risco, AUD e NZD, e as moedas mais fracas, o SEC, o CHF e também o dólar americano. Começando então precisamente pelo dólar americano. O dólar index mantém-se aqui mais ou menos estável nos 105,60, depois de finalmente ter quebrado a zona aqui dos 105,40 em alta, está agora lateral. O Euro-USD também reagiu em alta no limite inferior do seu range, portanto poderá também aqui ressaltar em alta. O Cable também aqui a reagir ligeiramente em alta, com o dólar a desvalorizar. Euro-Libra mantém-se lateral. Temos aqui o AUD-USD também completamente lateral, como estamos a ver. O NZD a recuperar depois das quedas de ontem. E o Yen bastante fraco, sobretudo em relação ao dólar. Reparem que já fez aqui novos máximos, está em máximos de 38 anos. Está aqui então na zona dos 160,52, mas esta madrugada já esteve aqui a negociar perto dos 161. Em relação ao Eurocad, muito lateral, desinteressante. Dólar CAD também a cair. E o Euro Franco Suíço também lateral, bem como também o dólar Franco Suíço. Atenção aqui ao CAD, que poderá também valorizar no dia de hoje, uma vez que temos o petróleo também a subir. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento é misto no dia de hoje. A Bitcoin está a negociar inalterada nos 61 mil dólares e, conforme podemos ver, está ainda a negociar dentro daquela flag, daquele canal que havíamos referido. Fez aqui um mínimo na zona dos 58.370, recupera um pouco, vamos ver. Esta zona aqui de suporte é crucial. Se a Bitcoin por acaso quebra esta zona, então poderemos ter aqui um sell-off na Bitcoin. Se voltar para cima e quebrar aqui esta zona, ou mesmo o máximo histórico, então poderemos ter um movimento em alta. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.